No último episódio de História dos Games, depois de seu fracasso com a Time Twister, Cortex, o Uka-Uka e os vilões decidem dar um fim de uma vez por todas aos Bandicoots. E para isso deu vida à sua arma secreta, Crunch Bandicoot. Com a ajuda das máscaras elementais que davam energia a Crunch, os vilões tentaram dominar o mundo por meio de catástrofes naturais, mas tiveram seus planos interrompidos por Crash e sua irmã Coco, libertando então Crunch do controle mental e aprisionando Cortex e o Uka-Uka numa ilha de gelo. Os Gênios do Mal. E aí, meu bruxo? Um jogo que é considerado por muitos fãs o melhor da franquia, mas também é considerado pela crítica o pior. Essa é a história de Crash to Insanity. É difícil de assimilar, mas é o que aconteceu. Depois do lançamento turbulento de Crash 4 Wrath of Cortex para o Play 2, com praticamente a crítica inteira destruindo o jogo e muitos fãs decepcionados, a Traveller's Tales tinha uma segunda chance de revitalizar a franquia, adquirindo então o estúdio Oxford e colocando todos os trabalhos em cima do novo jogo. E com ele, a esperança de superar a recaída e aquecer novamente o coração dos fãs. E se você ainda não assistiu meu vídeo de Crash Wrath of Cortex, eu recomendo muito, porque esse aqui é uma continuação direta. E depois do lançamento, a Konami, sim, aquela que faz o Wing Eleven, meio que ajudaram a transformar o Crash em multiplataforma, fazendo portes para o Xbox clássico e também para o GameCube. E bem, depois disso, Crash se tornou totalmente multiplataforma, dando origem a uma nova era ao personagem, e outros estúdios foram contratados para criar jogos para os portáteis, como a Vicarious, que fez os de Game Boy Advanced. Sim, os mesmos que fizeram o remake dos jogos originais. Mas se tratando assim da cronologia oficial, a Traveller's Tales ainda tinha um desafio muito grande pela frente. O projeto inicial era enorme e os desenvolvedores estavam realmente querendo colocar a mão na massa para revolucionar a série. Tanto que o primeiro nome era Crash Bandicoot Evolution, que, como o nome já diz, seria uma evolução nos jogos do Marsupial, com um foco muito maior em novos conceitos e história. A ideia inicial era transformar um jogo mais estilo RPG, com a história focada nos Evil Twins, que são aqueles papagaios lá que querem dominar o mundo do jogo. E bem, a história seria um pouco diferente nessa beta, onde eles usariam pedaços de vários planetas para criar um novo, e o pedaço que eles escolheram do universo do Crash foi exatamente as Ilhas Insanity. Podemos ver todo aquele conceito de mundos e universos diferentes implementados aqui, que era a ideia de Mark Cerny lá atrás, antes daqueles projetos serem cancelados e reformulados. Mas, infelizmente, essa ideia de universos alternativos serem parte da gameplay foi descartado, e focaram em uma história em que fosse mais aprofundada a relação entre a criação e o criador, Crash e Cortex. E bem, podemos ver que todo aquele conceito de RPG com várias quests foi transformado em algo mais mundo semi-aberto, com uma história linear, mas com um pouquinho de exploração. E o roteiro manteve os Evil Twins, que agora, em vez de criar um novo planeta, eles querem dominar as Oompa Islands. O motivo? Bem, fique até o final do vídeo que você vai descobrir. E falando em ficar no vídeo, esse aqui faz parte da playlist História dos Games. Então se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí, cara, é de graça. E também dá um like maroto aí, porque isso fortalece muito. Continuando a história, tudo estava fluindo e agora o jogo se chamava Crash Bandicoot Unlimited, com toda a questão da gameplay entre Crash e Cortex sendo trabalhada, e a Vivendi Universal aprontou mais uma. Cara, esses caras não cansam de fazer besteira? Ok, muita gente fala sobre os direitos autorais do Crash, que é uma bagunça, mas a real é que ele nunca saiu do lugar. Simplesmente a Universal foi vendida para Vivendi Games, que acabou se tornando Vivendi Universal, que é onde esse jogo foi feito. E foi aí que zoaram tudo. Em 2004, com o projeto indo tranquilo, a Vivendi atacou novamente e pediu para eles lançarem o jogo logo, e que fosse o mais rápido possível, pressionando o estúdio durante o ano inteiro. Sério, cara, imagina você trabalhar um ano inteiro em um projeto cheio de pressão, com seu patrão no seu ouvido falando pra você terminar o jogo mais rápido, sem se importar com o bem-estar da sua equipe. Por fim, depois de muitos cortes e adaptações de roteiro e gameplay para que o jogo final conseguisse ser feito a tempo, o Crash Unlimited, que agora se tornou Crash to Insanity,
com um nome focado nas interações entre Crash e Cortex, lançou em 28 de setembro de 2004. Ok, estão prontos para conhecer o injustiçado Crash 5? Então vamos jogar. Depois de acordar descongelado nas ilhas Insanity, Cortex usa seu plano maligno para imobilizar Coco e fazer uma das cenas mais icônicas da série. Crash! Crash! Where are you, big brother? There's something weird going on in the bay! Come see! E cara, essa pegada mais humorística foi muito bem adaptada nesse jogo, é sério. Olha só essa capa, mano. Na parte de trás mostra algumas cenas peculiares. Várias fotos deles brigando, só que uma tá meio que censurada por esse símbolo de cartoon violência. boy. Sem falar das inúmeras artes de propaganda do jogo que dão destaque a esse tipo de zoeira. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, uma das coisas que me faziam mais querer jogar o jogo era mesmo a zoeira, cara. Tudo que acontecia nesse jogo parecia que eu tava vendo um episódio de Billy Mandy ou algum desenho animado engraçado da época. Logo no início percebemos que a pegada do mundo semiaberto já começa desde o início. Podemos ir direto até Cortex ou dar umas voltinhas pela região em busca de joias escondidas, pegar caixas, vidas e até achar áreas secretas. Mas, focando na história, descobrimos que Cortex está bolado depois de tantos fracassos e meio que faz uma festinha surpresa pro Crash e todos os vilões que ele já enfrentou. O que é engraçado é que Crunch, que achou que era realmente o aniversário de Crash. Lembra do jogo passado que ele virou do bem? Ok, aqui basicamente acontece o de sempre. Crash destrói o robô de Cortex e... peraí, acho muito engraçado o fato que cai uma escada do além aqui, sério, do nada, mano. Mas ok, depois de toda a confusão e luta, a gente explode tudo e caímos dentro de um buraco com Cortex, que vai dar lá dentro de uma caverna. A parte mais engraçada é que os dois caem na caverna e saem rolando pra lá pra baixo. Isso lembra muito aquelas cenas de desenho animado onde dois personagens brigam. Os gráficos desse jogo são muito puxados pra isso, o que é muito legal. A pancada come entre os dois, até chegarem em algum tipo de buraco onde Cortex encontra um cristal. E uns ETs muito loucos começam a sair pra briga também. Ó o pau quebrando, pá, eita, pô! É sério, a primeira vez que eu joguei, cara, eu fiquei espantado, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Depois de expulsar eles de volta pra nave, fugimos novamente pra superfície e descobrimos os verdadeiros vilões do jogo, os Evil Twins, que vocês vão saber de onde eles vieram mais pra frente. Basicamente, eles são seres super inteligentes que conseguem viajar entre dimensões e dominar todas elas. Mas por algum motivo eles dizem que querem destruir as Ilhas Umpa e colocam uma máquina pra sugar tudo que há de bom nas ilhas. Ok, agora eu quero comentar algo com vocês que, na minha opinião, foi algo que, entre aspas, revolucionou pelo menos um pouco a franquia, que deu aquela sensação de novidade e estar experimentando alguma coisa nova. Os jogos de mascote dos anos 90 funcionavam basicamente assim. Tinha um prólogo, a história inicial que explicava o motivo pro personagem estar nas fases que jogamos. Temos a gameplay, que é onde a trama se desenrola entre as fases, passando por vários temas, seja selva, neve ou futurista. E por fim temos o final do jogo, que mostra uma cutscene encerrando a história. Os jogos da Naughty Dog já tinham um pequeno avanço com as Warp ruins de Crash 2 e 3, que a cada fase ou Warp que você passava tinha uma mini cutscene, acrescentando em algo na história. Mas em Crash to Insanity isso mudou completamente e agora tudo funcionava em sequência. O jogo começa com Cortex vestido de coco e seguimos até a batalha de chefe. Da batalha de chefe, seguimos até a caverna e da caverna seguimos para fora dela, e isso aí sequencialmente até o final do jogo, dando um ar de continuidade como se fosse um filme. Cara, o único ponto fraco, para não dizer péssimo, desse sistema de jogo é que se você pegar um caminho errado ou uma rota errada e você voltar para um lugar que você já passou antes, o jogo pode entender que você tá naquele lugar ainda e o seu save voltar tudo. E você acaba perdendo tudo. Cara, isso é horrível. Sério, na primeira vez que joguei, por algum motivo, quando cheguei no final da Ilha de Gelo, que vou comentar daqui a pouco, eu sem querer caí em um lugar que fez voltar pro início dela.
e o jogo entendeu como se eu estivesse no segmento de onde começamos na Ilha de Gelo. Eu tive que fazer tudo de novo. Uma dica que eu dou: desativa esse autosave e salva toda vez que você passar de fase. O engraçado é que já usaram esse bug pra speedrun, e o incrível é que conseguem zerar o jogo em muito pouco tempo, simplesmente pulando os segmentos. Mas preciso ser justo, a melhora em relação ao Wrath of Cortex é muito grande. Nós podemos ver que aquela animação de massinha toda zoada melhorou consideravelmente. Aqui podemos ver uma animação totalmente cartoonizada, dando aquela referência aos jogos clássicos que a Naughty Dog tentou se inspirar dos desenhos de Looney Tunes. E sério, isso aqui ficou muito bonito. As caretas do Crash são as melhores. A gameplay também tá mais sólida e gostosa de jogar, exceto o pulo depois do escorrega, que ficou meio lerdo. A ação só acontece depois que termina a animação de escorregar, então tipo, fica bem zoado. Mas os desenvolvedores já fizeram o jogo começar mostrando a nova física, principalmente dessa bolinha de futebol aí. Ronaldinho, sucesso! Alguns lugares do mapa você precisa carregar bombas para estourar e subir em torres com gemas secretas. Só que toda hora a bola escapa de você. E depois descobrimos que essas gemas escondidas não servem para praticamente nada. Libera algumas artes conceituais, mas se você deixar passar uma, nem dá pra voltar nas fases depois. Então, cara, eu não vou pegar isso não. Cara, tudo seria tão mais fácil se eles te dessem a opção de segurar com o R1. Saudades Little Big Planet. Ok. A ambientação e iluminação também estão incríveis. Você vê peixes em cachoeiras, pássaros voando e sério, gente, tem até um gambá que reclama de ser um NPC que fica andando pra lá e pra cá esperando o protagonista aparecer. Hey! Yeah, you! I've been doing this for 10 stinking years. Back and forward, and I'm sick of it! Well, I'm not gonna do it no more! E quem disse que isso é problema meu? Faleceu. Seguindo a história, Cortex sai correndo depois de ser zoado pelos Evil Twins. É perseguido por abelhas e depois disso ainda é capturado por Papo. Não tá no dia dele, né? O cara mal sai do descongelamento ainda arranja mais confusão. Crash, como um tapado que é, mas de coração aberto, vai atrás dele pra ajudar e acaba recuperando tanto o cristal quanto o Cortex. Depois de fugir dos nativos, eles finalmente chegam na fazenda de Ernest, que diz que se ajudarmos na contenção de pragas da plantação, ele dá em troca um cristal do poder, mas... I'm an evil scientist, what do you expect? Vamos lá, pessoal, vamos deixar aqui nos comentários um F para o Ernest. Depois de avançar um pouco nas ilhas, os Evil Twins atacam novamente, dando vida ao Chickmal, que funcionava meio que como um totem deus, uma divindade que habitava na ilha, e os Evil Twins deram um jeito de dar vida a ele e manipular para acabar com Crash e Cortex. Mas é óbvio que o plano dá errado e basicamente eles disseram que iam continuar seus planos de dominar as Ilhas Umpa com a máquina de reversão vice-versa. Esse nome é engraçado. Basicamente ela iria sugar tudo de bom da ilha e ia fazer eles ficarem só com a parte ruim. Bem, basicamente eles deixam escapar que moram na 10ª dimensão, então Cortex planeja usar uma de suas criações para chegar até eles. Essa criação do Cortex ficava basicamente em um laboratório num iceberg do outro lado das Ilhas Umpa, então precisamos catar um barco dos nativos para chegar até lá. Ok, pensa aqui comigo, é importante ressaltar que esse laboratório provavelmente já foi criado há muito tempo, porque, cara... ou ele criou antes dos acontecimentos do primeiro Crash, ou ele criou entre o tempo que ele saiu do congelamento do gelo até chegar à fantasia de Coco, o que eu já acho difícil. Mas fica aqui a especulação. Bem, como eu disse anteriormente, esse lugar aqui é basicamente onde meu game bugou na primeira vez, e eu tive que fazer tudo de novo, a partir do momento que chega na ilha. E cara, infelizmente, esse jogo é um dos que tem mais bugs. Já acharam durante todos esses anos de lançamento mais de 500. Pelo menos só foi esse que me afetou. Aconteceu algum bug desse tipo com você quando jogou? Deixa aqui nos comentários. Mas seguindo a história, depois dos acontecimentos anteriores, os vilões e amigos de Cortex seguiram cada um por um caminho diferente. Só tinham ajudado o Cortex na vingança a Crash no início do jogo, justamente pelo seu ódio ao marsupial.
Mas como deu errado, todo mundo voltou pro seu caminho novamente. Então Cortex precisava armar um plano contra os gêmeos do mal, sem a ajuda deles, dos outros cientistas. E agora ele precisava da ajuda de Crash, que não era tão inteligente assim. E a entrada do laboratório ficava logo no início, mas como o tapado do Cortex não tem controles de emergência, eles precisam dar a volta no iceberg inteiro, porque o único controlador da porta que ele tinha deu problema. No caminho até a outra entrada passamos por inúmeros desafios de plataformas. E o legal é que durante o jogo os desenvolvedores deram um foco bem grande na interação entre os dois personagens, tanto em roteiro quanto em gameplay. E sério, é muito engraçado o jeito que Crash taca a Cortex longe. Aí, lembram que o Wrath of Cortex não vendeu tão bem? Então, os desenvolvedores meio que fizeram uma zoeira com o resultado das vendas. The check bounced. Are you sure? Well, the past few years have kind of been slow. Wrath of Cortex didn't do as well as we'd hoped, and... Fish? Essa é uma das cenas mais icônicas do jogo e até da franquia. Lembro que chorei de tanto rir quando era criança, mas continuando as aventuras encontramos o Kauka, que por algum motivo foi parar no topo do iceberg. Me diz como, no final do Wrath of Cortex e também no início desse jogo, eles estão congelados juntos. Teoricamente era pra eles descongelarem juntos. Como é que foi que ele parou lá em cima? Crash and Cortex? I don't know whether to kiss you or kill you! Mano, não tem como, cara, isso é muito bom. Depois de uma batalha congelante, a Quaco conta o que aconteceu e eles vão atrás dos periquitos safados. E Cortex e Crash seguem subindo o iceberg. Cara, eu já falei que esse jogo é engraçado várias vezes durante o vídeo, mas vocês vão entender por que essa aqui é a minha cena preferida. Além dessas cutscenes e todas as zoeiras que mostrei também que são dignas de um desenho animado muito divertido, chegamos na minha parte preferida do jogo. Mas o motivo para estarmos nessa parte é que quando finalmente chegamos na entrada alternativa do laboratório, os Evil Twins atacam novamente e mostram que essas máscarazinhas aí são inúteis contra eles. Pô, meu irmão, tu tá me dizendo que as máscaras anciãs, que já foram espíritos de grandes magos, foram totalmente inutilizados? Vocês são um bichão mesmo, hein? Mas olha, durante essa cutscene aqui temos uma pequena revelação. Esses papagaios safados aí dizem que quem arruinou, destroçou a vida deles foi o Cortex. Por isso que eles estão se vingando. Vocês aí conseguem adivinhar o que ele fez? Cara, a situação fica mais engraçada ainda porque as máscaras sugerem entregar Cortex, que pra se proteger diz que ele pode usar seu Psychotroll, aquela máquina toda poderosa, para ir atrás dos papagaios na 10ª dimensão. Mas infelizmente faltam 2 cristais para poder usar a máquina de novo e bem, ninguém possui um. Só que além deles estarem meio brigados, o navio deles já estava zarpando. Lembra que eu disse que os inimigos se separaram? E bem, é assim que a ação maravilhosa começa. Crash simplesmente encarca no Cortex e ele usa o corpo dele como prancha. Meu parceiro, é simplesmente uma fase de snowboard usando o corpo do Cortex. Tem noção do quão divertido era isso na época? Eu lembro que eu morria sem salvar várias vezes, só pra poder voltar nessa fase e brincar um pouco. Tá, mas ok. Quando finalmente chegamos lá embaixo em forma de bola de neve, literalmente acabamos, destroçamos a cabana do Dingão da Massa. Sério, qual a necessidade disso? Pior, ele escuta a conversa de Crash e Cortex e literalmente acha que eles estão atrás de um tesouro. E na moral, isso ainda vai dar uma bola de neve maior do que a que acertou os cornos dele. Porra, cara, vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. Mas sabe quem tomou na cabeça de verdade? Foi o Nigin, que não quis entregar o cristal e ainda tentou explodir a nossa cara. Mas como a maioria aqui é inteligente, mas tapado, ele mesmo arquitetou sua queda, jogando os TNTs em cima das fixações da plataforma. Nigin, tu podia usar esse foguete que tá na tua cara pra decolar, né? E o que não podia piorar, piorou. Crash caiu logo no corredor do Rush Walrus, que sério, ele não
parece o Leôncio, eu acho que foi uma inspiração, hein? Só que esse nojento quer fatiar o marsupial, o que a gente tem que fazer? Correr. Mas correr tanto que eu acho que o Crash correu mais que o Flash ou quando você vê a sua mãe com o chinelo na mão. Porque, sério, ele chegou antes do ninguém cair de cabeça no chão. Esse ninguém já irritou tanto que ele mesmo acionou os TNTs e descacetou tudo, fazendo a gente voar até numa pequena ilha de gelo. E peraí! Olha só quem tá aqui, cara. Braio, acho que o tempo não fez bem pra você não, hein? Aí, lembra do Dingão da Massa que ficou meio louco dos orégano e achou que tinha um tesouro? Então, parece que as tias da fofoca já passaram a informação e o poderoso senhor do espaço-tempo Unitrope e o cara das bebidas alucinógenas também querem uma parte dessa bolada. E bem... Só que não pensou muito na hora de se transformar e acabou jogando a gente de volta pra terra firme. Ah, voltou? De volta ao laboratório, Coco aparece achando que Cortex fez algo e... Let my brother go! My crystals! Ups! Ok, agora que a Coco descacetou tudo de vez, temos que consertar, né? Cara, eu só preciso lembrar que os outros cientistas e vilões, eles praticamente largaram o Cortex de lado e só ajudaram o Crash naquela festinha do Mecha Bandicoot por interesse em se vingar mesmo. Peraí, você precisa me avisar quando for entrar no vídeo, cara. Assim você me assusta. Eita, foi mal, cara. Eu só achei que seria uma informação relevante. Por isso que o Endin tava naquele navio de guerra. Cada um seguiu o seu caminho mesmo. Calma aí, gente. Vocês estão esquecendo de uma informação. King, você por aqui? E não é que tu parece uma animação 3D mesmo? Só meu avatar. Mas deixa isso quieto. Eu só vim falar que Cortex teve uma filha, sobrinha. Agora ela é a única que pode ajudar o Cortex. Pera, filha? Então, acontece que essa história surgiu por meio de uma cena que ocorre mais na frente do jogo Crash Team Insanity, em que o Cortex chama a Nina de filha, mas depois ele corrige e fala sobrinha. A partir daí, muita gente fica aí pensando, será que a Nina é filha ou é mesmo sobrinha? Fica aí na especulação, muita gente discute sobre esse assunto. Mas é possível que a Nina seja filha? Por quê? Por causa da história do The Crash Bandicoot Files, onde conta um pouco do passado do Cortex. Lá diz que a família do Cortex morreu por causa do meio de uma explosão que aconteceu no circo. E o único sobrevivente foi o Cortex. Não tivemos nenhuma notícia sobre os irmãos do Cortex. Foi confirmado que ele tem irmão sim, mas pelo o que se diz ali na história, deu a entender que os irmãos dele morreram. E o que pode complementar ainda mais essa possibilidade é que no protótipo do Crash Bandicoot The World of Cortex, que se chama Crash Bandicoot Worlds, o Cortex tinha uma filha, e ela se chama Ryu. E além disso, teve uma entrevista no site Crash Mania para um dos desenvolvedores do Crash Team Insanity chamado Paul Gardner, ou também chamado de Fake Nina, e que teve a seguinte pergunta para ele. A certa altura, Cortex quase se refere a Nina como sua filha. O que isto significa? Isso foi uma piada adicionada para tornar a relação entre Cortex e Nina misteriosa. Ela é sua sobrinha ou uma filha secreta? Talvez um dia possamos descobrir. E fica aí no ar esse mistério, isso foi proposital. Mas agora sobre aquele contexto da cena do Cortex falando da filha, sobrinha, isso vocês vão ver mais à frente no vídeo. Vocês vão entender melhor o contexto dessa cena. Ok, obrigado por explicar. Mas é basicamente isso aí que o King falou. Depois que todo mundo se afastou de Cortex, ele precisava de alguém para ajudá-lo. Então ele vai ter que recorrer à sua sobrinha, a Nina. Mas onde será que ela tá? Seguindo a lore que o King falou pra gente, o passado do Cortex era justamente ser filho de palhaços de circo, mas devido a uma explosão ele acabou ficando órfão, e seu destino foi entrar na Academia do Mal de Madame Amberly, e se tornar um grande cientista do mal, e bem...
é pra esse lugar que a Nina foi mandada. É isso aí, não foi só o Goku que quis se livrar das responsabilidades familiares. Que nojo. Depois disso temos que pegar o dirigível do Cortex e seguir para essa tal academia. Só que na moral, coitada da Coco, mano. Ela passou a temporada inteira toda desconjuntada e largada. E sabe o que é pior? É que o jogo passado ela criou toda aquela tecnologia louca lá de realidade virtual. E aqui parece que simplesmente foi jogada no limbo. Ok. Aqui entra uma parte muito legal, é onde começamos a jogar com Cortex. Não simplesmente tacando ele longe, mas sim como um personagem jogável. E tem uma gameplay parecida com o Mega Man, só que em 3D. E cara, jogar com ele é muito legal. Mas ok, na academia temos que procurar pelo quarto da Nina. É que por dentro usamos uma nova forma de jogar com Cortex, colocando ele dentro de um barril e usando ele de cilindro. E como se não bastasse, o Dingão da Massa seguiu a gente até aqui. Sabe por quê? Porque ele quer o suposto tesouro. Na moral, Dingão, era melhor tu ter ficado na sua cabaninha tomando café com leite. Por que tu tomou um sacode mesmo assim? Se você já jogou Harry Potter de Play 1, vai achar isso aqui muito parecido. Mas pra dentro dos dormitórios precisamos passar despercebidos dos lanterninhas safados. E pra isso precisamos usar de novo o Stealth, pra dar uma cacetada no cara no final. Ué, tio, eu só queria fazer o meu serviço aqui. E morreu. Crash e Cortex causam a maior confusão, estilo sessão da tarde aqui. Tocam um sino pras crianças correrem, quebram tudo, os caras não tão nem aí. Mas na moral, lembra que eu falei que o Crash é um tapado? Então, Crash e Cortex se dividem pra armar uma fuga. Cortex pede pra ele amarrar o dirigível num lugar seguro enquanto ele vai buscar a Nina, que finalmente dá as suas caras. Mas depois de sair, os dois descobrem que o animal do Crash amarra a porcaria do dirigível em um ônibus, que simplesmente sai quebrando tudo. Na moral, nesse caminho controlamos a Nina e vou te falar, a jogabilidade dela é muito legal. Lembra muito a da Tauna, alternativa do Crash novo, o 4. Usamos ganchos pra subir em prédios e ainda dá pra usar o giro estilo Crash. Capricharam bastante na jogabilidade dela e também do Cortex, e isso foi muito da hora. Depois disso, antes de meter o pé dessa escola que já aconteceu desgraça demais, Cortex ainda encontra com sua antiga diretora. E sério, vocês já tiveram aquela pessoa que implica contigo sem motivo nenhum? Pior, ela simplesmente atazana o pobre do Cortex e já tá sofrendo o suficiente. Mas pelo menos aqui podemos simplesmente descer o tiro laser nela e se vingar dos bullying. Falando sério agora, quem nunca quis se vingar de bullying? Ele está louco. Ok, em tese tudo se resolveria com o conserto da super máquina do Cortex, que irá teleportar eles pra ferrando 10ª dimensão. Só que é aí que Cortex se lembra de onde esses papagaios criminosos conhecem ele. E pimba! Victor e Moritz foram não só animais de estimação de Neo, mas também vítimas do seu primeiro experimento com o Evolve-Ray, que transformam aqueles animais em mutantes. Mas como tudo nesse jogo é Debiloid, o experimento deu errado e além de transformarem eles em seres super inteligentes, mandou também para a 10ª dimensão. E adivinha? Agora eles querem se vingar. Se você conhece a história de Crash, sabe que os animais não obedecem Cortex porque eles precisam passar primeiro pelo Cortex Vortex, que é essa máquina aí que faz lavagem cerebral para os animais mutantes obedecerem. E bem, ela não estava pronta, né, Braio? Mas Cortex é teimoso e agora se ferrou pela sua própria teimosia. Mas voltando, depois de usarem o poder da máquina, eles finalmente chegam à dimensão dos papagaios, que sim, é tudo invertido. Inclusive as pessoas de lá, como esse ferrando Crash do mal, que além de burro, é malvado. E bem, ele rapta a Loli do mal e mete o pé. Aí que entra toda aquela questão que deixa os fãs confusos. My daughter, niece! Então, amigo, você acha que é a filha ou não é filha dele? Mas ok, nessa fase tudo é bugado e aparenta estar no meio de um episódio de 3% da Netflix. Ok, seguimos em frente e percebemos que o Crash do mal não quer mais brincar com a Nina e largou ela de lado que nem um saco de merda. Mas eu acho que ele também não gostou muito do Cortex, porque saiu correndo atrás dele e a gente tem que salvar ele de novo. Bem, até chegar no esconderijo secreto deles passamos por essa fase aí e eu não sei. Mas antes de jogar de novo, eu lembrava dela que muita gente dizia ser difícil. Pô, gente, é praticamente um Genius. Antes do chefe final, que óbvio são os papagaios, ainda encontramos esses gados de dinheiro aí. E cara,
eles estão mais insanos que o anime One Piece. Mas o que vale é que tinha tesouro mesmo, só que ele era do Spyro. Então já viu, né? Sim, usamos um... Bem, a batalha é frenética e intercalamos alguns personagens para derrotar ele de vez. E cara, é um dos chefes mais legais que eu já enfrentei na franquia. Não sei porquê, acho que é o... Depois de finalmente comermos frango assado, jogamos Victory Moritz para o Crash do mal. E bem, ele faz o serviço completo. Será que agora a história acaba bem? A resposta é não, cara. Depois de tudo, Cortex, você ainda tenta detonar com o Crash? Na moral, eu sei que tu apanhou pra caramba, mas depois da parceria que você fez com ele, ainda tenta dar um golpe por trás? Os de verdade eu sei quem são. O que importa é que depois é que a máquina descacetou toda de novo e Crash, de vez de ser destroçado, só ficou com um Cortex preso na sua cabeça mesmo. E sim, literalmente. Meus amigos, esse foi o Crash 5 da antiga cronologia. É realmente uma pena que ele teve que ser cortado e rushado às pressas, porque muita coisa bacana provavelmente foi jogada fora. Cara, eu fico pensando que com essa nova cronologia, com esse novo Crash 4, será que teremos um jogo inspirado, ou pelo menos que pegue bem a essência do Crash 2 Insanity? Só que dessa vez, feito com calma e com muita coisa sem ser cortada. Fica aqui no meu coração esse sonho. Deixa aqui nos comentários se você também gosta desse tipo de jogo e você quer ver um jogo novo do Crash com essa pegada. É isso, pessoal, esse foi mais um vídeo da playlist História dos Games. Cara, por favor, se você curte, deixa aqui um comentário, cara. Eu gosto muito de interagir com vocês e assim nós mantemos uma comunidade mais ativa. Assina o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo aqui dessa série. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!